Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo de Lendas e Mitos do Caminho. A gente já passou aqui pela Reconquista Espanhola, a gente já falou da Era Moderna, a gente já falou de casos fantasmagóricos e hoje a gente vai continuar o último vídeo onde a gente falou sobre as descobertas das ossadas de Santiago e a autenticidade dessas ossadas. Esse tipo de teoria faz parte de uma teoria que a gente chama de teoria anti-jacobeia. Ou seja, essa teoria, ela tenta explicar alternativas à presença de Santiago na Espanha durante a fase em que ele estava vivo, até a fase em que ele foi morto, enterrado e suas ossadas descobertas. Dessa vez a gente vai falar sobre um bispo que estaria enterrado no lugar de Santiago. A gente está falando de nada mais, nada menos de Prisciliano d'Ávila. É uma história muito famosa, especialmente na Galícia, e a gente vai discutir um pouquinho a história dele. A gente vai falar um pouco se há verdade ou não nessa história, a gente vai identificar furos, tanto na história de Santiago quanto na história de Prisciliano. E aí, vamos embarcar em mais essa? Lembrando que esse, de novo, é um vídeo polêmico. Nessas horas, eu particularmente tenho que tirar meu bonezinho da crença e colocar o bonezinho do historiador, justamente para a gente poder analisar as evidências científicas, os artigos, os documentários, os documentos, o que a gente tem com relação à presença ou não de Santiago ou à presença ou não de outras pessoas enterradas ali. Ok? A pergunta, na verdade, é a seguinte: se Santiago não está enterrado ali, como a gente falou no último vídeo, potencialmente aquelas ossadas poderiam ser de outras pessoas, quem estaria enterrado ali então? E se Santiago também não está ali, aonde afinal de contas ele estaria? Então a gente vai tentar navegar por essas duas perguntas hoje. Essa história do Prisciliano e do priscilianismo, né, dele estar enterrado ali em Santiago, ela começou no início do século XX com um agiógrafo. Agiógrafo. O que é um agiógrafo, Fernando? É aquele historiador especializado em liturgias ou histórias religiosas e católicas. Então ele vai estudar a vida dos santos, a vida dos principais personagens da Bíblia. Então é isso que um agiógrafo faz. E a gente está falando de um agiógrafo e padre, Louis Duchesne, francês, pela minha pronúncia muito ruim, que publicou um artigo intitulado Saint-Jacques en Galice, na revista Toulouse Annales du Midi, com ressalvas na pronúncia de novo. E nesse texto ele sugere que quem está enterrado ali é Prisciliano e não Santiago de Compostela. Tenho duas coisas para falar. A primeira, para me basear nesse trabalho, nesse vídeo, eu precisei analisar alguns documentos escritos por historiadores e também esse texto do Louis Duchesne. Eu achei ele na internet, supostamente é o texto, eu ainda questiono um pouco a veracidade dele, mas eu peguei alguns blocos dele em francês, vou colocar na descrição do vídeo, e analisei. Ele se propõe, de modo geral, a fazer uma releitura da bula Deus Onipotentes do Papa Leão XIII, que a gente falou no vídeo das ossadas. Então ele é uma releitura dessa bula papal, e lá ele coloca que poderia estar Prisciliano, bispo de Ávila, enterrado no lugar de Santiago, dado algumas evidências. De modo geral, o que ele está colocando ali como evidência? Ele está relacionando e igualando as histórias tanto de Prisciliano quanto de Santiago, ou seja, uma pessoa que pregou na Espanha, que tem alguma relação romana, uma pessoa que foi decapitada e que seu corpo foi trasladado de um lugar para o outro. Spoiler, Prisciliano foi decapitado, então existe uma equiparação aí, uma igualdade entre as duas histórias. Então ele partiu desse princípio. E aí, obviamente, a gente vai analisar algumas questões arqueológicas e históricas para a gente ver o que pode ser fato ou não. Outra base científica que eu analisei também foram alguns relatos de historiadores, alguns relatos de pessoas especializadas em priscilianismo e também na história de Santiago. E uma outra fonte que eu fui buscar algumas informações e que eu recomendo aqui a leitura é do livro O Segredo de Compostela. Esse é um livro escrito por Alberto Santos. Ele não é um livro histórico, ele é um romance, na verdade. Ele romantiza algumas histórias de Prisciliano, algumas situações da vida de Prisciliano e também dos personagens envolvendo. Então ele é bem legal porque ele dá um outro contexto
para a história. Obviamente que algumas questões aqui foram sugestões do próprio autor. Eu recomendo muito a leitura dele. Vou colocar alguns links para vocês acessarem esse livro. É bem acessível para leitura, tá? Eu disse que tinha duas coisas, né? A primeira era a questão das fontes, a segunda, que eu já falei, é uma teoria anti-jacobeia, ou seja, vai questionar a presença de Santiago em todo o contexto do caminho de Santiago de Compostela e de Santiago de Compostela, ou seja, da presença de Santiago na Espanha, vivo e morto. A gente vai falar no próximo vídeo outras teorias, fiquem ligados que vai ter muita informação. Bom, vamos nos contextualizar, né? Prisciliano está no século IV. O que isso quer dizer? Vamos retroceder. Então, o século I é o século de Jesus, né? Jesus nasceu, pregou o evangelho, teve seus apóstolos e morreu crucificado. Seus apóstolos saíram pelo mundo pregar a palavra, né? Santiago foi um deles. E aí, supostamente, Santiago teria ido para a Espanha pregar o evangelho. Uns milagres aconteceram lá. Ele voltou para Jerusalém, foi morto, decapitado e seu corpo trasladado pelo mar Mediterrâneo até a região da Galícia. Lá foi enterrado. Seus discípulos mais tarde também foram enterrados. Um deles chamava-se Atanásio. Importante guardar esse nome, né? Porque é um nome que está gravado em uma das tumbas próximas ao que seriam as ossadas de Santiago. Bom, século I é isso. Século II, a gente está falando de um momento em que o cristianismo ainda era proibido. Era muito comum não ter informação nesse período, porque os cristãos viviam escondidos. Então, século II e século III. No século IV, com a abertura da igreja, a aprovação, a legalidade da igreja, especialmente com a presença de Constantino como imperador de Roma, a coisa muda. Então a gente está nesse período. E a Península Ibérica, por consequência, ela já era um caldeirão de culturas nessa época, de várias culturas. Então você tem religião celta, religião romana, você tem um pouco de influência das religiões egípcias. Então você tem um pouco ali de uma mistura religiosa. Prisciliano, ele nasce num berço romano, mas com fortes tendências pagãs. Então a gente tem que se posicionar dessa forma para falar de Prisciliano. Então, quem foi Prisciliano? A princípio, Prisciliano d'Ávila foi um herege criador do priscilianismo, uma doutrina que misturava elementos místicos junto da liturgia cristã. Porém, a história dele vai mais além. Prisciliano nasceu na paz da sua vila e na turbulência do século. Foi às 9 horas, no dia 6 do primeiro mês romano de 349. Coincidia com o aniversário de nascimento do deus egípcio Osíris. O nascimento de Prisciliano foi um ato sofrido, quer para sua mãe, quer para o bebê. A criatura não tomou consciência disso no momento. A notícia do nascimento do pequeno Prisciliano correra como uma flecha pelas bocas e orelhas dos habitantes. Prisciliano nasceu nobre, senatorial. No coração, vivia um amor proibido e mantinha uma rivalidade com Itácio de Ossonoba, aquele que seria responsável pelo seu fim. E nessa aventura shakespeariana, em moldes muito mais antigos que de Otelo, Prisciliano inicia sua jornada na vida. Sua origem busca raízes nas crenças pagãs e no amor onde algumas pessoas apontam ser para Egéria, mulher importante para a história, poetisa, viajante, peregrina e autora da primeira crônica de viagens à Terra Santa do cristianismo escrita por uma mulher. Mas as teorias e enlaces da história não permitiriam que esse relacionamento desse certo. Foi nos braços inicialmente de Prócula, filha de seu mentor, e também na irmã de Egéria, Gala, que Prisciliano buscou conforto. Sua origem rica permitiu que ele tivesse estudos, mentores diversos e talvez iniciado na magia e astrologia por Marco de Mênfis. Mas foi em Bordeaux, na França, que Prisciliano formou-se com o retórico Delfídios. Anos mais tarde, passa a compartilhar suas ideias. Faz o que São Francisco faria centenas de anos depois. Pregou a pobreza, mas também fez o que Lutero fez também depois.
questionou a igreja. Salvare volo e salvare volo, salvare volo e salvare volo. Instaurou-se então o priscilianismo, uma doutrina cristã, mas com base nos ideais de austeridade e pobreza, com conexões com o maniqueísmo e dualismo. Anima nostra, essência divina est. Sicut angeli, ipsa quoque ad eo creata est, stellarum cursus regit. In peccati penam unita fuit corpori, corpus nostrum opus demonis est. Demon autem existit a principio, sicut Deus ipse. Acreditava na igualdade das mulheres, acreditava em elementos astrológicos, talvez oriundo de sua formação. O priscilianismo alterava alguns mecanismos do dogma católico, recém-estabelecido no Concílio de Nicéia, poucos anos antes. A sua consagração da Eucaristia era com leite e uvas, e os clérigos possuíam cabelos compridos. Corpus humiliare et contemnere necessarium est. Delectationibus carnis incessanter submittendum est. Ad hoc ut, pos mortem anima mundata, ad celestem sedem redeat. Isso não agradou à igreja local, em especial seu rival Itácio, bispo de Ossonoba, atual Faro. Inicia-se então um período de gato e rato, onde Prisciliano e seus discípulos precisaram lutar pela sua sobrevivência. Itácio, com a ajuda de 2 bispos, Higino e Idácio, convocam um concílio de César Augusta, atual Saragoça, em 380. O motivo? Acusar Prisciliano, seus discípulos e principalmente o priscilianismo de heresia, ocultismo e astrologia. O que eles não esperavam é que Prisciliano também tinha 2 bispos a seu favor, Instâncio e Salviano, que se ausentaram do concílio. Prisciliano foi absolvido in absentia. Instâncio e Salviano eram acusados de ser priscilianistas, mas estes, não bastando, elevam Prisciliano à figura de bispo, de Ávila. Idácio, um dos bispos contrários, contra-ataca e consegue fazer com que Prisciliano fosse excomungado, mas este consegue, junto com o mestre dos ofícios do próprio imperador, a revogação da excomungação. Porém, um revés político se instaura. O trono da Britânia e da Gália é usurpado. Isso faz com que o Império Romano negocie com a Igreja a busca de apoio. A Igreja então consegue o que deseja, o fim de todas as doutrinas dissidentes, incluindo o priscilianismo. Em 385, Prisciliano é acusado de prática de rituais mágicos que incluem danças noturnas e uso de ervas abortivas e a prática da astrologia cabalística. Após obter, mediante tortura, uma confissão do próprio Prisciliano, é decapitado junto aos seus seguidores, Felicíssimo, Armênio, Eucrócia, que era viúva de Delfídios, Latroniano, Aurélio e Assarino. Há quem defenda que esta foi a primeira execução de um herege na história, muitos anos antes do que seria visto pela Inquisição. O priscilianismo continuou por um tempo, e o corpo do seu líder foi trasladado para um local seguro. Mas não houve folga. Os priscilianos foram perseguidos da mesma forma que os primeiros cristãos haviam sido. O oprimido havia virado opressor. O movimento priscilianista foi se transformando nesse tempo, numa sociedade secreta, enquanto o Papa Inocêncio I decretou a Regula Fideli contra omnes hereses, Maxime contra priscilianistas, em 404, e neste decreto, Egéria foi incluída na lista de priscilianistas. Concílios após concílios, condenações após condenações, o priscilianismo foi seguindo até o século VI, onde se extinguiu. Em paralelo, a lenda de Santiago na Espanha começava a surgir, mas a única correlação que existia entre as histórias seria o túmulo.
descoberto centenas de anos mais tarde, onde abrigaria o corpo de Santiago ou de Prisciliano. Santiago, né, São Tiago Maior, ele não estaria em Compostela. Onde que ele estaria? Existe uma igreja em Jerusalém que reivindica a cabeça de Santiago. Aí já seria o primeiro indício, né? Você vê muita representação do corpo inteiro de Santiago indo para Compostela. Mas aí vamos guardar um pouco essa informação do corpo, né, sem a cabeça, porque essa é uma informação importante. Afinal de contas, tanto Santiago quanto Prisciliano foram decapitados, né? Então a gente tem aí algumas evidências que poderiam apontar até para Santiago. Essa igreja que detém a cabeça de Santiago é onde teria ocorrido o martírio do próprio apóstolo pelo rei Herodes Agripa I. Só que assim, vamos supor que Santiago realmente esteja em Jerusalém, sua cabeça está ali e o resto do corpo, ele, sei lá, foi dividido em várias relíquias e contrabandeado pelo mundo inteiro, que é uma coisa que pode ter acontecido também, é uma teoria. Isso quer dizer que Prisciliano está enterrado em Compostela? Não necessariamente. Se não dá para afirmar que Santiago está em Compostela, é difícil afirmar que Prisciliano também esteja. A gente tem algumas lacunas que efetivamente vão dificultar a presença de Prisciliano também ali. E aí a gente vai para a arqueologia. Achei um artigo falando um pouco sobre as escavações que aconteceram em vários lugares da Espanha à procura do priscilianismo e das evidências de Prisciliano. Então, para começar, não é só Compostela que pode ter as ossadas ali. A gente tem, por exemplo, eu vou ler aqui, um monumento romano de Santa Eulália de Bóveda, em Lugo, o entorno da Capela dos Mártires, em São Miguel de Valga, em Pontevedra, e a gente tem a Basílica de São Vicente, Sabina e Cristeta, em Ávila. Essa de Pontevedra que eu comentei, ela é interessante porque quando fizeram as escavações, nos caixões estava escrito mártires, que eram como foram reconhecidos ali. Então, existem algumas possibilidades dele estar nesses outros lugares também. Eu vou deixar o link desse estudo com maiores detalhes para vocês também analisarem. Outro ponto que também se fala muito é que não há um consenso com relação à presença de Prisciliano nesses lugares. Há uma teoria de um medalhão que ele costumava utilizar e, teoricamente, esse medalhão estaria presente no corpo de Prisciliano. Então a gente tem a ausência desse artefato que poderia existir. Um segundo ponto é que quando a gente fala de Santiago, quando fizeram as escavações em Santiago, chegou-se à conclusão de que eram 3 corpos, né, distintos, e esses 3 corpos poderiam ser de Santiago e seus 2 discípulos, Teodoro e Atanásio. Ocorre que existe uma teoria que aponta que não seriam 3 corpos, mas seriam muito mais. E um desses corpos seria de uma mulher. Na história de Prisciliano, como a gente acabou de ver, Prisciliano também tinha uma mulher como discípula, Eucrócia. Então, a gente está falando ali de uma possível situação em que poderiam ter mais pessoas. A gente está falando de uma necrópole também, que comumente recebiam vários corpos e tem uma origem ali um pouco mais complexa do que a própria igreja acredita. Outro ponto, que um dos corpos, né, uma das ossadas presentes ali, seria de uma pessoa decapitada. Então poderia ser tanto Prisciliano quanto Santiago. E aí a gente tem o nome de Atanásio, né? Atanásio, que foi o discípulo de Santiago, mas que muito provavelmente poderia ser um homônimo a um discípulo de Prisciliano. Tanto que no livro do Segredo de Compostela aparece a figura do Atanásio lá. Agora, eu também não sei se esse é um nome comum, né? Se era um nome comum na época, especialmente no Império Romano, após a abertura do cristianismo. Então, pode ser que seja uma coincidência. Afirmar que Santiago ou Prisciliano estão ali é uma igualdade de suspensão de crença igual, né? Apesar de Prisciliano ter alguns pontos a mais, ele era espanhol, ele estava na região, a gente tem algumas evidências um pouco mais próximas. Quando você coloca mesmo num painel de análise, você vai ver que as igualdades são tantas que a dificuldade de autenticar
alguma das ossadas, seja para Prisciliano, seja para Santiago, é difícil. Talvez teria que ter alguma outra nova exumação em Santiago, um teste mais a fundo mesmo com relação às ossadas, algo mais público, um pouco mais midiático, para isso ser efetivamente tirado de prova. E essa questão sensacionalista, ela também pesa para o priscilianismo, porque a hipótese priscilianista, ela desperta um interesse e vai recolhendo uma certa credibilidade de vários escritores e várias revistas por conta desse interesse um pouco astrológico, nacionalista, esotérico. Esse tipo de ficção, ela agrada muito aos interesses de todo mundo. Isso não quer dizer que Prisciliano não existiu, muito pelo contrário, existem grandes evidências da existência de Prisciliano. Agora, que ele está enterrado em Compostela, isso é uma lenda, né? Mas afinal de contas, isso são as lendas e mitos do Caminho de Santiago. Mas e você? Você acredita no milagre, no mito, na lenda de Santiago Maior, né? São Tiago Maior, enterrado ali, em Santiago de Compostela? Ou você acredita que Prisciliano estaria enterrado ali? Ou vocês acreditam que não seja nenhum e nem outro? Deixem seus comentários, deixem suas opiniões e fiquem ligados que a gente vai abordar mais teorias e debater um pouquinho sobre elas no próximo vídeo. E sem enrolação, vamos às dicas? A primeira dica vai para O Segredo de Compostela, esse livro do Alberto Santos. Ele tem uma série de outros livros também falando de algumas teorias. Ele é uma espécie de Dan Brown português, com perdão da analogia. A diferença é que a escrita de Alberto Santos, ela é muito mais calma, ela é muito mais tranquila, ela detalha muito mais coisas, então, e ele consegue trabalhar isso de uma forma muito romantizada, muito interessante. Então eu recomendo a leitura do livro e dos outros livros dele também. Também, no decorrer do vídeo, vocês viram que apareceram algumas cenas. Não existe um filme, eu pelo menos não achei nenhum filme falando de Prisciliano de Ávila. O que eu achei foi um filme sobre o Caminho de Santiago chamado A Via Láctea, que é um filme francês, de 1969. Ele é um filme que aborda vários conceitos religiosos, vários símbolos, e lá aparecem algumas cenas de Prisciliano pregando com algumas características ali que possivelmente levaram ele à decapitação. O filme está disponível no MUBI. Eu também vou deixar alguns links onde você pode encontrar o filme e recomendo assistir pelo seu valor histórico e cultural. E como sempre, estou deixando na descrição do vídeo todos os links das fontes, documentários, podcasts e informações adicionais sobre Prisciliano d'Ávila. Espero que tenham gostado do vídeo. Nos vemos na próxima e bom caminho a todos.